A vida íntima de Luciano Camargo tem sido marcada por altos e baixos, principalmente quando se trata das relações familiares. Seu casamento com Flávia Camargo, atual esposa, parece ser estável, mas a relação com seus filhos, especialmente com Wesley, é um capítulo complicado e distante. O afastamento de Luciano do filho primogênito, Wesley, desde 2014, é um dos episódios mais trágicos de sua vida pessoal. Esse distanciamento tem gerado tensões familiares que, ao longo dos anos, se intensificaram, especialmente depois que Wesley foi acusado de agredir familiares e depois de desentendimentos com Flávia. Luciano, por outro lado, sempre foi muito reservado em relação aos detalhes de sua vida pessoal, embora seja aberto sobre sua fé cristã. A conversão ao Evangelho, em 2020, foi um momento importante para ele, e ele frequentemente menciona como a fé ajudou a superar vários desafios. No entanto, sua atitude em relação ao filho e à família vai contra o que ele prega, criando um conflito de imagem e valores. O cantor tem outros filhos, como Natan e as gêmeas Isabela e Helena, mas esses relacionamentos parecem estar longe das turbulências que marcaram sua relação com Wesley. Porém, é notório que a vida íntima de Luciano está permeada por sentimentos de culpa, arrependimento e a constante busca por aceitação, seja de Deus, seja de sua própria família. A dualidade entre a imagem pública de um homem de fé e as atitudes pessoais dentro de sua família gera um contraste gritante e questionável. Sua vida pessoal reflete esse drama familiar que tem sido exposto nas redes sociais e na mídia, com a ex-mulher Cléo Loyola fazendo desabafos frequentes, o que torna cada vez mais difícil Luciano manter uma vida íntima realmente privada. Essa história toda expõe um dos maiores problemas da hipocrisia dentro de certas bolhas religiosas, o discurso de perdão e amor cristão que, na prática, não se aplica a todos. Luciano Camargo adora falar sobre sua conversão e como aprendeu a perdoar, mas o que se vê é um homem que não só rejeita o próprio filho como também ignora as netas, crianças que sequer têm culpa no conflito. Que tipo de amor cristão é esse que exclui, processa e bloqueia contas bancárias? E não para por aí. O bloqueio das contas da nora e da mãe de Wesley por conta de um insulto soa como um exagero absurdo. Parece mais uma demonstração de poder e vingança do que um pedido por justiça. Se Luciano e sua esposa realmente estivessem em paz com Deus, estariam mais preocupados em resolver esses conflitos de forma madura do que em brigar judicialmente por palavras jogadas ao vento. No fim das contas, essa treta toda só prova que dinheiro e fama muitas vezes falam mais alto do que laços de sangue. Enquanto isso, o público vê um Luciano que se vende como um homem de fé, mas que age como alguém incapaz de exercer o básico do que prega. Ah, que lindo exemplo de amor cristão! Luciano Camargo prega o perdão, mas só quando convém. Diz que liberou o perdão ao filho, mas na prática cortou relações, ignorou as netas e agora sua esposa está bloqueando as contas da nora e da ex-mulher. Realmente, nada grita mais espiritualidade elevada do que processar a própria família por uma ofensa. E falando em família exemplar, nada como afastar um filho por 10 anos e fingir que ele não existe, não é mesmo? Melhor ainda é ignorar completamente as netas. Afinal, qual é a melhor forma de mostrar maturidade emocional do que agir como se elas fossem invisíveis? E sobre a esposa de Luciano, Flávia Camargo, que decidiu entrar na justiça por ter sido chamada de Cuseca. Bom, parece que a única coisa mais frágil que essa relação familiar é o ego dela. Porque, sinceramente, entrar com um processo desse nível enquanto ostenta uma vida de luxo nas redes sociais é de uma sensibilidade incrível. No fim das contas, a verdadeira lição aqui é que, no mundo das celebridades, alguns escolhem a fé como uma marca para vender uma boa imagem, mas, quando as cortinas fecham, a prática é outra. Perdão e amor. Só no discurso. Na vida real, é cada um por si, e se reclamar, tem processo. À tona mais um capítulo na conturbada relação entre Luciano Camargo e seu filho primogênito, Wesley Camargo. Desta vez, a polêmica envolve um bloqueio de contas bancárias de Wesley, sua esposa, Thaís Fraga, e sua mãe, Cléo Loyola. Segundo Cléo, o bloqueio foi resultado de um processo movido por Flávia Camargo, esposa de Luciano. A disputa judicial teria sido motivada por uma ofensa de Thaís a Flávia,
na qual a chamou de C*seca. Cleo reclama que nem seu filho nem sua nora foram informados da audiência e que a decisão prejudica também as netas de Luciano, que são apenas crianças. A briga entre Luciano e Wesley não é recente. Pai e filho estão rompidos desde 2014, quando Wesley foi detido por agredir uma prima e uma tia. Luciano chegou a pagar a fiança do filho, mas, anos depois, declarou que fez isso contra a própria vontade e que a punição foi branda para a gravidade da situação. Desde então, os dois não se falam, e o sertanejo não tem contato nem com as netas. Cleo Loyola, que frequentemente alfineta Luciano nas redes sociais, acusa o ex-marido e sua esposa de agirem por baixo dos panos e de manterem um comportamento contraditório, já que falam sobre fé e perdão, mas, ao mesmo tempo, rejeitam Wesley e as netas. Ela afirma que o filho evita falar sobre o pai por ainda ter carinho por ele, mas que o cantor e sua esposa são covardes por continuarem o distanciamento e a briga judicial. Luciano, por sua vez, já se pronunciou em outras ocasiões sobre o afastamento do filho, dizendo que precisou cortar relações com algumas pessoas da família, mas que conseguiu perdoá-las, mesmo sem manter contato. Ele justifica a decisão com base em sua fé cristã, alegando que aprendeu a perdoar, mas que isso não significa conviver com certas pessoas. A disputa familiar parece longe de um fim, e o caso levanta discussões sobre questões familiares, reconciliação e até mesmo o impacto das redes sociais nesses conflitos. É interessante como essa história envolve tanto amor quanto rejeição, fé e vingança, não é? Afinal, como é possível pregar o perdão em uma igreja e, ao mesmo tempo, agir com tanto rancor na vida pessoal? Será que o verdadeiro perdão envolve não apenas palavras, mas atitudes concretas, como o ato de reaproximar-se de quem se ama, mesmo após uma briga? E aqui vai uma reflexão. Quando uma pessoa, como Luciano Camargo, que é admirada por muitos, age dessa forma com o próprio filho e netas, o que isso nos diz sobre a natureza das relações familiares no Brasil? Será que somos rápidos demais em cortar laços familiares por diferenças, ou é necessário, de fato, dar espaço para convivência distante para a cura? Eu fico pensando, como você se sentiria se fosse uma das crianças nesse meio? Como lidaria com a rejeição de um avô ou o afastamento de um pai? Talvez o maior sofrimento seja justamente o impacto emocional nas gerações mais novas que, sem culpa, acabam no meio desse furacão. Agora, pensando nas atitudes de Flávia e sua decisão de processar a nora por uma ofensa, você acha que ela está buscando justiça, ou, na verdade, está tentando mostrar sua força e poder dentro da família? Em situações como essa, quem realmente sai perdendo? E, por fim, será que a imagem pública de Luciano, como um homem de fé, tem mais a ver com o marketing da sua imagem ou com uma verdadeira transformação de caráter? O que você acha disso? Está disposto a perdoar e seguir em frente, ou a ferida é mais profunda do que se imagina? Comentem suas opiniões. Será que estamos realmente vivendo em uma sociedade que preza pela família, ou estamos apenas assistindo a uma série de conflitos familiares, onde todos buscam protagonismo?